da sua própria decisão. É o 589. É a possibilidade do juiz se retratar de sua decisão. O 589 do CVP é isso. A possibilidade do juiz se retratar de sua decisão. O professor Abanca chamou isso como efeito iterativo dos recursos. Chamou de efeito iterativo do recurso, desculpem, desse recurso. Você pode chamar também de efeito regressivo, o juiz reconsidera, né? Pode chamar também de juízo de retratação. Ok? Pode chamar também de juízo de retratação. Efeito iterativo, regressivo ou juízo de retratação. 589 do CPP. Agora, quais são os recursos que tem isso? Já vou adiantar para você anotar, depois a gente recapitula. 589, quais são os recursos que tem isso? Reze, claro. 589 está no Reze, né? No capítulo Reze. Aí tem também na carta testemunhável, 643 do CPP, e no agravo em execução. Ok? Que é o 197 da LEP. Então, esse 589, ele é do Reze. Mas para você entender para a sua prova, por que ele existe na carta e no agravo em execução? Porque esses três recursos são recursos irmãos, que têm o mesmo rito. Ok? Carta, agravo em execução e Reze têm o mesmo rito. Por isso que o 589 existe nos três. Beleza? São recursos que possuem o mesmo processamento. Mesmo processamento, então acabam tendo o mesmo rito. A carta, por exemplo, segue o rito do recurso denegado. E o recurso denegado pelo juiz é o Reze. Ok? Agora vem cá, já que o agravo é um recurso irmão do Reze, vamos falar dele um pouquinho. Anotem aí, pode ser dentro da coluna do Reze, dentro da coluna do Reze mesmo, coloque assim, agravo. Agravo da LEP, coloca como está aqui, ó. Agravo da LEP, agravo em execução. Vou tirar todas as dúvidas sobre a execução aqui agora, fazer um bate-bola com vocês, viu? Agravo da LEP, agravo em execução. Quando é que cabe o agravo em execução? O agravo em execução cabe contra qualquer decisão do juiz da VEP, ou da VEC, da Vara de Execuções. O agravo em execução cabe contra qualquer decisão do juiz da VEP ou da VEC, depende da comarca que você esteja, da Vara de Execuções Penais ou da Vara de Execuções Criminais. Contra qualquer decisão do juiz da execução. Se o juiz da execução, Patrick, espirrar, agravo neles. Então não importa a decisão. Não tem um rol taxativo. Tem até um artigo 66 da LEP, que é importante dar uma olhada para você entender mais ou menos as decisões que desafiariam o agravo. O 66 da Lei 7.210 de 84. Esse artigo 66 traz um rol exemplificativo de hipótese que caberia agravo, porque fala da competência do juiz da execução. Conceder saída temporária, remissão de pena, unificação de penas, aplicar falta grave,
regredir ou progredir regime, conceder livramento condicional, ok? Mas é um rol exemplificativo, porque qualquer decisão do juiz da VEP vai admitir o que? Agravo e execução. Quer ver um exemplo? Que está aí também a súmula 611, que cai muito na OAB. Súmula 611 cai muito, viu, na OAB, viu? 611 do Supremo. Vou dizer já o caso concreto que cai na OAB, já caiu 2 vezes. Imagina o seguinte, que o cara em 2007, o cara foi condenado por 2 estupros em concurso material, somando as penas. Pegou uma mulher, forçou a mulher a fazer sexo oral e depois praticou conjunção carnal, mediante violência. Aí somando as penas, vamos supor, a pena deu 14 anos. Aí em 2009 surge uma lei nova, que é a lei 12.015, dizendo agora que o estupro não é só conjunção carnal, também é a prática de ato libidinoso diverso desta. O homem agora pode ser vítima do estupro, e a mulher pode ser autora, por exemplo. Tornou-se um crime comum e um tipo penal misto alternativo. Se eu pratico o ato libidinoso diverso da conjunção carnal e a conjunção carnal, no mesmo momento contra a mesma vítima, o que é que eu tenho? Um crime único. Precisa de produção de prova para poder descobrir que esse cara agora tem que ser beneficiado com isso? Não. Então o que é que diz a súmula 611? Compete ao juiz da execução aplicar a lei posterior mais benéfica, quando já houver coisa julgada. Então a súmula 611 fala isso. Compete ao juiz da execução aplicar a lei posterior mais benéfica quando houver coisa julgada. Se o juiz negar, agravo nele. Entenderam? Então cabe agravo contra qualquer decisão do juiz. O cara está com HIV, você pede domiciliar para o juiz da execução, o juiz indefere e fala, não, o HIV hoje já pode ser controlado. O que é que você vai fazer? Interpor agravo em execução. Okay? Então, contra qualquer decisão do juiz da execução, cabe agravo, anotem, sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. Em um prazo de 5 dias. Então, cabe agravo sem efeito suspensivo em um prazo de 5 dias. 5 dias para quê, professor? Para interposição. E 2 dias para as razões, que é o mesmo prazo do reze. 5 dias para a interposição e 2 dias para razões e contra-razões. Mas a banca só perguntou geralmente o prazo do recurso. A banca perguntando o prazo do recurso é o prazo da interposição, que são 5 dias. Ok? Só tem um caso de reze que tem efeito suspensivo, que é a hipótese do 179 da LEP. Tem um caso só de reze que a banca entendeu que tem efeito suspensivo. É o caso é a hipótese do 179 da LEP. É um exemplo, é um único exemplo de agravo que tem efeito suspensivo. Contra a decisão que desinterna o louco. É a única hipótese. É a decisão que desinterna o louco. O agravo vai ter efeito suspensivo. O cara só vai ser solto quando for julgado o agravo, a soltura transitar em julgado. Ok?
Beleza? Agora, então falamos também do agravo, né? O 197 da LEP, comentamos sobre o agravo. É importante assistirem a aula de súmulas, porque tem uma série de súmulas aqui de execução que eu vou tratar na aula. A gente vai comentar mais sobre a execução, beleza? Apelação. Apelação. As hipóteses de cabimento da apelação estão no 593. Inciso 1, 2 e 3 do CPP. As hipóteses de cabimento da apelação, então, estão no 593, inciso 1, 2 e 3 do CPP. Claro que, vamos falar rapidamente do inciso 1º, mas é algo que você não tem dúvida. Quando eu digo que alguém foi condenado ou absolvido por um estupro, por um roubo, por um furto, cabe apelação. Então, cabe apelação, anotem, contra a sentença proferida por juiz singular. Cabe apelação contra a sentença proferida por juiz singular. De absolvição, de condenação, cabe apelação contra a sentença proferida por juiz singular. Você tem apelação cabível contra a sentença proferida por juiz singular. Condenando ou absolvendo por estupro, por tráfico, por crimes que não são do júri. Cabe apelação com base nesse inciso 1º do 593 do CPP. Ok? Agora, uma hipótese importante aqui para a sua prova é essa apelação do inciso 3º. Bem interessante. São 4 alíneas que eu tenho aqui, da linha A a D. Então, no inciso 3º, eu tenho a linha A a D e tem um parágrafo 1º ao 3º. Então, sobre essa apelação do inciso 3º, eu tenho as alíneas A a D e os parágrafos 1 a 3 do 593 do CPP. Ok? E aí vem o seguinte. Essa apelação é uma apelação da segunda fase do júri. Não esqueça disso. Porque da primeira fase eu já falei. Lembra que eu falei que cai apelação contra impronúncia e absolvição sumária? Beleza. Essa apelação aí do inciso 3º do 593 é uma apelação contra as sentenças proferidas pelo tribunal do júri. Então é da segunda fase do júri. A mulher já foi julgada e já foi condenada lá pelo tribunal do júri. Contra as sentenças do tribunal do júri cabe isso aí, apelação. Até o protesto para o novo júri que existia até 2008 acabou, foi revogado. E quando o cara era condenado a uma pena de 20 ou mais anos no júri, já tinha direito a outro julgamento. Isso aí já foi desde 2008. Então só cabe apelação contra a sentença do tribunal do júri. Aí mais fácil, você pensa logo, contra a sentença, regra geral, cabe apelação. Só que essa apelação, ela é uma apelação limitada. E aí existe uma súmula, que é a súmula 713. Por que essa apelação é uma apelação limitada? Limitada ao quê? Limitada à linha que eu impugnar. O efeito devolutivo dessa apelação é limitado aos motivos da interposição. É o que está na súmula. Não precisa nem copiar, que está na súmula. Súmula 713. Essa apelação é limitada à linha que eu impugnar. Limitada à linha que eu impugnar. Ok? Então, por exemplo, dê uma olhada depois nas alíneas. Não precisa copiar. Mas olha o que diz a linha A. Se ocorrer nulidade
posterior à pronúncia, cabe apelação. Então, por exemplo, no júri de Cátia Vargas, o advogado de acusação, do assistente de acusação, estava dizendo que iria apelar porque o assistente técnico, a perícia, foi ouvido como testemunha. Segundo ele, isso seria uma nulidade. Se ele quer apelar com esse fundamento, qual é o argumento, qual é a linha que ele vai ter que usar? A linha A. Porque o tribunal só vai poder analisar a nulidade se ele colocar a linha A no seu recurso. É isso que diz a súmula 713 do Supremo, ok? A linha B diz: se a decisão do juiz presidente é contrária à decisão dos jurados. Por exemplo, os jurados reconheceram uma qualificadora e o juiz presidente, na hora de aplicar a pena, não aplicou a pena do homicídio qualificado. Ele contrariou a decisão do júri. A linha B. A linha C: se houve erro na aplicação da pena, o juiz, na hora de aplicar a pena, operou um bis idem, pegou elementos que já integram o homicídio e colocou para aumentar a pena base. Houve um erro do juiz, a linha C. Ok? E a linha D, que eu creio que é a mais importante, anotem aí, essa é importante vocês anotarem. Cabe apelação na segunda fase do júri. Cabe apelação na segunda fase do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Se a decisão dos jurados, quando a decisão dos jurados for não é contrária, ó, é manifestamente contrária à prova dos autos. Se for só contrária, aí eu lembro que o júri é soberano. E ele é tão soberano que ele pode decidir até contrariamente à prova dos autos. Essa contrariedade só não pode ser flagrante, só não pode ser manifesta. Aí entra a linha D. Então, se eu disser que no caso Cátia Vargas, por exemplo, tem duas provas para a defesa, que dava para absolvê-la com aquelas provas, e tem 4 provas para a acusação, que comprovam que ela foi autora de um homicídio, não dá para mandar novo júri. Porque o júri aceitou uma das versões dos autos, mas existiam 2 versões. Então, eu só posso mandar novo júri, só posso aplicar essa linha D, se só houver prova para um dos lados. Quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Ok? Quanto a isso, continue e anotem aí, que é o seguinte, o Tribunal de Justiça deve mandar a novo júri, se der provimento à apelação. O tribunal não pode absolver ou condenar. O Tribunal de Justiça deve mandar novo júri, se der provimento à apelação. Não é procedência, porque recurso não é julgado procedente. Ação que é provimento. Na segunda fase, seja com a matéria que você for fazer, não peça a procedência do recurso, você tem que pedir o provimento do recurso, o conhecimento e provimento do recurso. Então, se o Tribunal de Justiça der provimento ao recurso, deve mandar novo júri. E aí complementem. Só cabe uma única vez a linha D. Essa linha D só cabe uma única oportunidade. Só cabe numa única vez.
Não cabe mais do que uma vez. Então, por exemplo, se o Ministério Público apelar no caso Kátia Vargas e o tribunal mandar novo júri, e agora ela for condenada até por homicídio doloso, a defesa não vai poder mais usar a linha D, viu? E olha que na primeira vez quem usou foi o Ministério Público. Então, cuidado com isso, viu? Anota aí o parágrafo terceiro do 593. Beleza? Então o Tribunal de Justiça tem que fazer o quê? Pode condenar a Kátia Vargas? Não, tem que mandar novo júri. Porque o júri é soberano, e soberano é ter a última palavra. Lembra daquela observação, Patrick? Lembra aquela que eu fiz com você? Lembra não? O que o júri colocar, só ele pode tirar. E quem tirou, quem é que coloca? Quem tirou, né? Se o júri tirar, é ele que vai colocar. Então, anotem isso aí. Não é sacanagem não, é importante. O que o júri retirar, em outro julgamento deve colocar. E vice-versa. Então, o tribunal não pode absolver ou tirar a qualificadora, botar a qualificadora, colocar privilégio, não. Ele manda novo júri. Então, o que o júri retirar, em outro julgamento deve colocar, e o que ele colocar, em outro júri deve retirar. Não é assim, Patrick? Quem bota, tira, e quem tira... Não é não? Enfim, cuidado com isso. Viu? É o parágrafo terceiro do 593 do CPP. Como assim? O júri, por exemplo, absolveu Kátia Vargas. Pode o Tribunal de Justiça dizer, não, tem provas para condenar, e condená-la? Não. Quem não aceitou a condenação é que vai ter que, eventualmente, aceitar em um outro júri. E mais, já caiu na prova, os 7 jurados que participaram do primeiro julgamento não podem integrar o conselho de sentença no segundo. Viu? É causa de nulidade absoluta. Beleza? Mas, enfim,